Bom, gente, boa noite a todos, né? Algumas pessoas já vieram, né? A gente está num ciclo, né, de seminários sobre o corpo adolescente. Nós já tivemos 2 encontros, era para ter tido 3, né? Mas a pessoa adoeceu, enfim, a gente teve que desmarcar. E acho importante, assim, falar um pouquinho para quem não esteve nos outros seminários, né? Que a ideia de trabalhar com esse tema, o corpo adolescente, partiu um pouco da nossa prática clínica. A gente, né, trabalha com adolescentes, né, há muitos anos trabalha com jovens, agora mais especificamente com as questões da adolescência. A gente vem estudando esse tema, né, e a ideia era a gente aprofundar aqui os estudos, né, compartilhar um pouco o que a gente vem estudando, compartilhar um pouco a nossa clínica, com vocês também poderem, né, imagino que a maioria de vocês ou trabalha com adolescentes ou tem interesse em trabalhar com adolescência. Então a ideia é que a gente criasse aqui um espaço de uma conversa teórico-clínica, que é a proposta do seminário, né? Bom, só para quem não soube, né, um pouco dos outros temas, mas os temas que a gente já tratou no primeiro seminário foi o corpo na psicanálise, que foi com a Maria Helena Fernandes, né? O segundo seminário, que foi em junho, foi a corporação na adolescência, com a Regina Favre, né? O terceiro tema era tatuagens e marcas corporais, que a gente não pôde realizar, ficou para uma próxima oportunidade. E hoje, né, a gente está aqui com o Marcelo, depois o Felipe vai apresentá-lo devidamente, né? E o tema é adolescência e bordas, né? Adolescência nas apresentações adictas, né? A proposta é que o Marcelo possa aqui discutir um pouco um tema que ele vem trabalhando há bastante tempo, né? Que são das relações adesivas, as relações aditivas, né? Seja substâncias ou de um outro, né? Então é isso. Vamos começar o trabalho, né? E espero que todos participem, contribuem. Vai ser muito importante a conversa aqui, a troca entre nós, né? Passar um pouco para o Felipe, que vai explicar como é que vai funcionar. Então, contaremos com a exposição do Marcelo, que é um grande prazer, tanto pelo seu percurso, como também pela parceria institucional, né, que cada vez mais vai se consolidando. Então, a gente pensou em mais ou menos 1 hora de exposição e depois abrir para o grupo, e é fundamental que vocês possam, né, acho que contribuir, participar. E o Marcelo, então, fazer uma apresentação. Marcelo Soares, psicanalista, doutor em psicologia clínica pelo IPUSP, professor do CRR UFSCar, professor e coordenador do curso O Barato no Divã e professor do curso Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES. Bom, vamos lá. Bom, boa noite. Se vocês não me escutarem, vocês me avisam, que a minha tendência é falando mais baixo com o tempo. Queria agradecer o primeiro convite do Moisés, da equipe do Projetos, né? Essa parceria é muito cara para mim, muito bom rever as pessoas, conversar, né? É bom ter espaço de troca clínica, coisa fina. Sempre. Então, eu queria pedir ajuda para vocês sobre o tempo. A gente tem 1 hora, né? Então até 8h20, mais ou menos. Vocês me avisam mais ou menos, eu me distrair, porque aí eu vou editando. Claro. Bom, a minha ideia é então, fazer essa articulação da adolescência com isso que a Fernanda falou de perspectivas, né, adictas, e eu incluiria nessas perspectivas adictas essa figura clínica que a gente chama de paciente fronteiriço, né? Vou explicar por quê logo mais. E pensar isso a partir da adolescência, que eu acho muito interessante. A adolescência, enfim, implica necessariamente uma travessia de uma tormenta, com muitas, né, intempéries aí pelo caminho. As turbulências podem ser de várias naturezas, né? Um adolescente que vem da infância com certas condições, certas aquisições, vai atravessar de um jeito, né?
um adolescente que carrega falhas mais importantes vai atravessar de outro jeito, né? A adolescência carrega e se desdobra a partir desse suporte da infância, né? Então, tem adolescentes que caminham por, né, ondas mais próximas da neurose, né? Prenhes de símbolos, de objetos, de desejo, né? Esse é um cenário mais otimista, mais íntegro, né, do ponto de vista da constituição. E caminhos que passam por outros lados, né? Caminhos não neuróticos, né? Isso é interessante pensar na adolescência, que é um momento de reencontro com angústias que a gente pode chamar de psicóticas, mesmo para os adolescentes neuróticos, né? E eu vou falar o que é isso, como eu penso isso, né? Eu adotei um caminho no Winnicott aqui para falar um pouco da adolescência, e aí eu vou apresentando as referências que eu usei. Bom, é um período muito turbulento, né? Adolescência normal, e simultaneamente, que acho que dá uma qualidade para a adolescência de uma complexidade, que ao mesmo tempo que tem uma turbulência, tem uma espécie de marasmo depressivo que incorre ao mesmo tempo, né? Que concorre com a turbulência, com a agitação. O Winnicott, esse marasmo depressivo, pode ter várias traduções, o Winnicott chama de doldrums. Doldrums pode ser traduzido como marasmo, como tédio, como vacuidade, né? Mas eu gosto do marasmo, né? Marasmo, acho bom. E essa concorrência do marasmo com a turbulência não surpreende, porque o adolescente vive uma espécie de revolução psicossomática. Pensando no corpo, é um momento de reviravolta do corpo, né? E não tem muito o que ser feito, né? A adolescência, o que se espera é sobreviver a ela e ultrapassar isso. Essa é a adolescência que corre bem, né? Você suporta, espera, sobrevive. E esse marasmo, o doldrums, ele tem essa característica depressiva, mas não é uma depressão, né? Ele não é uma doença, é um momento, é transitório, né? Isso é esperado e transitório. Pode, né, continuar, pode não ser ultrapassado. Então, a adolescência tem essas características, né? Esse marasmo, o adolescente se sente inútil, desvalido, não vê nenhuma luz no fim do túnel. Alguém que não tem muito contato com o adolescente às vezes se assusta muito, né? Porque parece que a pessoa está gravemente doente e nem sempre está gravemente doente. Não, mesmo os pais mais preparados, né, mais bem intencionados e descolados, ficam perplexos, ficam desorientados, né? Um adolescente desorienta qualquer um, né? Se ele estiver bem. Se ele estiver mal, mais ainda. E nesse processo tem duas características muito interessantes, né? Uma espécie de prepotência imatura, de uma indestrutibilidade, de um ímpeto, de uma arrogância, que acontece ao mesmo tempo em que uma dependência se instala tão forte quanto, né? Esses dois lados da balança, né? Ao mesmo tempo uma arrogância, uma aparência de autonomia, de um ímpeto indestrutível e uma absoluta dependência, por mais que a dependência não se expresse evidentemente, né? É na ausência de figuras de apoio que você vê o que estrago se dá quando o adolescente não tem suporte. Isso, né, essas duas características lado a lado complexificam essa travessia, né? O Winnicott faz uma pergunta interessante num texto de 62, né? Ele fala: como é possível alguém passar de tão desafiador a tão dependente na adolescência? Né? Esse trânsito. E vai destacar que não é tão simples discriminar a saúde da doença nessa fase. É uma confusão. Esse apelo bruto da sexualidade, né, que é próprio, né, da adolescência, né? Algo irrompe sem muito chãozinho ali, né? O cara tem que dar conta de coisas muito complexas, né? Além dessa irrupção da sexualidade, de toda essa violência da sexualidade, né, que em si já seria muito exigente, nasce junto com isso uma potência nova e assustadora, né? Aquilo que ficava no campo da fantasia, né,
um menino, uma menina que fazia jogos, né, que tinha fantasias destrutivas, carrega agora a potência de concretizá-las, né? A pessoa passa a ser capaz de matar, de se prostituir, de enlouquecer com as drogas, de se suicidar, né? Isso torna tudo muito complexo mesmo, né? Ou seja, os riscos ficam muito mais reais e concretos do que na infância. E dentro dessa perspectiva da destrutividade, né, o Winnicott, muitos autores vão falar disso, né, que nas fantasias do adolescente sempre existe a morte de alguém, né? A morte simbólica dos pais, a morte do corpo, né, a própria morte, a morte da infância. Então ninguém atravessa esse momento sem um assassinato, né, ou uma morte. O interessante, acho que o importante para pensar esses adolescentes contemporâneos é pensar que para que haja uma morte simbólica tem que ter alguém muito íntegro, alguém com uma constituição firme, né? A possibilidade de luto é sinal de saúde, né? Alguém que consegue atravessar um luto, viver um luto, está relativamente bem. Eu vou me dedicar a pensar nos adolescentes que não são capazes de fazer e sobreviver ao luto. Mas nos que estão bem, né, essas fantasias do adolescente, né, onde a morte, boa parte delas são enfrentadas através do jogo, da brincadeira, das identificações cruzadas, né? Esses são os recursos positivos de quem tem condição de passar por isso. Há adolescentes que não têm, né? Mesmo para o adolescente saudável, né, entre aspas, não há como escapar dessas ansiedades que decorrem dessa passagem, né, mas o jeito substrato da infância. Agora, para esses pacientes que não têm essa condição toda, para quem ou além de uma configuração propriamente neurótica, né, de uma saída mais neurótica, a gente vê que são pessoas que vão ficar muito dedicadas, né, às voltas com um esforço para manter a sobrevivência e a identidade. Isso todo adolescente vai ter, mas alguns mais do que outros, né? Se ocupar da sobrevivência psíquica, emocional, né? E é sobre esses caras que eu quero falar. Então, tem esse outro lado, né, para quem chega mais frágil nesse momento, né, tem esse aspecto interessante que é um momento onde angústias primitivas retornam, né, à adolescência, que estão ligadas a essa experiência de uma identidade unitária, né, o eu, e esse eu volta a ter um assentamento precário. A gente pode discutir os porquês disso, né? O Winnicott tem uma citação que ele fala que é essencialmente, né, a adolescência, um período de descoberta pessoal. Cada indivíduo está empenhado numa experiência vital, um problema da existência, do estabelecimento de uma identidade. E na obra do Winnicott, tem 2 ou 3 textos onde ele faz isso, é possível aproximar a adolescência, né, da infância e da infância primitiva. Acho que é útil aproximar a adolescência dessa referência da infância primitiva. Nessa direção, a psicopatologia da adolescência nos ajuda a entender a natureza do sofrimento psicótico. São angústias típicas da adolescência que repetem essas dos estágios primitivos. Porque, né, desse ponto de vista que eu estou falando, o adolescente é, tal como o bebê, essencialmente isolado. O adolescente tem um movimento de isolamento. Isso na normalidade, né? E tal como o bebê, é apenas a partir de um isolamento que ele pode se lançar e vir a estabelecer alguma relação sentida como real com o outro, com o mundo, né? O isolamento é constitutivo e a partir desse isolamento que se estabelece uma experiência que preserva uma essência do eu ali, né, que pode se comunicar com o mundo. Então, uma coisa que eu queria fazer aqui é sustentar uma tese de que os adolescentes se parecem muito com os esquizoides
e que em alguns momentos podem chegar até ser tomados como tal, né? Porque carregam essa marca de um isolamento. Então, embora seja possível uma pessoa esquizoide levar uma vida satisfatória, né? Realizar um trabalho de valor, né? Ter uma marca no mundo, a gente pode entender que o esquizoide é doente, né? Pela incapacidade de estabelecer uma relação efetiva e frutífera com a realidade externa, porque, de início, essa realidade já é ameaçadora pelo simples fato de ser externo. O Winnicott tem uma frase que o pessoal repete por aí, né, que a realidade é um insulto. Isso para o adolescente é verdade, né? A gente pode radicalizar. A realidade é um insulto, assim como para o bebê, né, que está se constituindo. Então, desse jeito, um esquizoide, um paciente que tem essa característica, precisa se defender o tempo todo de qualquer coisa ou acontecimento que colida com seu mundo subjetivo. E isso é o que o mundo externo mais faz, né? O mundo externo vai promover no adolescente. E o Winnicott trabalha com essas duas figuras, né? O paciente esquizoide e o paciente fronteiriço, né? E é possível ter uma adolescência com essa cara, a fronteiriça. O esquizoide, de um lado, mergulha no mundo subjetivo, protege um núcleo do si mesmo, ali do eu, que vai ser mantido, protegido e preservado. Um esquizoide, a gente pode conversar mais do que é isso, mas ele tem uma perspectiva de subjetivação mais promissora. De outro lado, né, um paciente fronteiriço acabam adoecendo no sentido oposto, né? Eles são extrovertidos no mau sentido, alheios ao sonho, à fantasia e muito ancorados na realidade externa, com o preço de terem perdido esse contato com o mundo subjetivo e com a criatividade. O falso self é uma espécie de expediente possível para um fronteiriço, né? O mundo fantasmal no fronteiriço é pobre. Então tem dois polos dessa adolescência possível. Do meu ponto de vista, um adolescente esquizoide é o que tem mais condição, né? E aqui eu não uso como diagnóstico fechado, são traços, né? Os adolescentes podem compartilhar traços com essas características de algo mais para a esquizoidia ou para um fronteiriço, né? No caso do fronteiriço, onde quer que estejam despendendo seu tempo, sua energia, resta-lhes sempre um sentimento de futilidade. Isso é uma espécie de experiência fronteiriça. Futilidade, irrealidade e vazio. E esses termos fronteiriço e esquizoide foram usados por Winnicott para denominar esses distúrbios, né, onde perfilam angústias psicóticas, né? E aí vai apontar para essas tendências gerais, né, ligadas a essas formações. De um lado, né, o não ser no esquizoide, uma solidão essencial como fonte de uma criatividade, espontaneidade, a criatividade originária, o si mesmo, o verdadeiro, o isolamento, a quietude. De outro lado, mais para o fronteiriço, um abrir-se para o mundo, a ilusão de contato, a necessidade de comunicação com outro ser humano, a identificação com as categorias mais mundanas, com a sociedade, o falso si mesmo, mesmo que instrumental, né? Estou apontando essas duas tendências da adolescência, né? Então, isso significa que mesmo pessoas saudáveis, né, em pessoas saudáveis é possível discernir uma tendência geral para a qual eles se inclinam. Ou são mais subjetivos, isolados, zelosos com a sua vida pessoal, né, enfim, com intimidade, um pouco avesso ao social, ou são sociáveis, extrovertidos, ativos, objetivos, afeitos a se adaptar a cumprir normas sociais. Ou seja, um mergulha no mundo subjetivo, o outro cola no mundo objetivo, né? Então, do meu ponto de vista, né, parece-me que o adolescente saudável, o que tem mais chances de atravessar esse período e organizar essas angústias é o adolescente do primeiro tipo, né, que tende mais para a esquizoidia. Não seria bom um adolescente, né, um bom sinal que um cara nessa época
parecesse um falso si mesmo, né? Adaptado e submisso. É interessante, espera-se que o adolescente possa, né, ser um denunciante de um momento, ser um questionador, né, fazer rupturas. Né. A marca do fronteiriço, por mais que isso não pareça, né, que a fenomenologia parece que a pessoa está totalmente desencanada das ligações, né, olhando de longe, você até intui uma certa força nessa marca mais fronteiriça. Mas, paradoxalmente, o trágico é que existe uma submissão muito importante. E isso é uma marca patológica, né? Uma submissão à realidade, ao outro. Né? Então, como eu falei, uma das marcas um dos traços que aproximam o adolescente esquizoide do bebê, assim como o bebê, ele é essencialmente isolado. Com a informática, né, esse mundo das redes sociais, etc., os relacionamentos cibernéticos, isso se tornou mais agudo e também menos visível para o próprio adolescente. Existe uma naturalização desses isolamentos. Né? Quem está bem consegue atravessar bem, quem não está bem entra nesse mar e sei lá onde vai parar. Tem aí uma gama impensável de bons e maus caminhos. Né? Mas um dos caminhos que me interessa pensar aqui é que o mundo cibernético, o mundo das relações, das redes sociais, pode, para algumas pessoas, apresentar a perspectiva de um outro inacessível, de um outro que não chega nunca, de um outro que não está parado dentro do sujeito. Né? A gente tem 1000 críticas ou 1000 aspectos bons para fazer das redes sociais, mas esse é uma espécie de descaminho patológico, né? A esperança de um outro que tem, né, que não chega nunca, um ambiente onde o narcisismo impera. Mas eu acho interessante destacar esse componente esperançoso das adesões aditivas à internet, outras coisas que eu vou tentar chegar lá. Então, como o Winnicott, né, fala, né, ele é um autor que, em psicanálise, põe em pauta a solidão essencial, né, o direito à não comunicação, que isso é precioso para lidar com os adolescentes. Né? O respeito à não comunicação. É muito fácil violar um adolescente. Né? Ele coloca essa solidão essencial e o direito à não comunicação como aspectos centrais desse núcleo do si mesmo, né? Essa preservação. Entende que o tema desse isolamento tem importância não apenas para o estudo da infância, das psicoses, mas principalmente para a adolescência. O Winnicott fala, né? Essa preservação do isolamento pessoal é parte da procura de uma identidade, do estabelecimento de uma técnica pessoal de comunicação que não leva à violação do si mesmo central. Então isso tem que ser preservado no adolescente, né? Cultivado, com riscos, né? Dele se perder dentro dele, né? Se trancar num baú e perder a chave, mas isso tem que ser cuidado, sustentado, né? A questão é que tudo que eu falei aqui pode desaguar num desfecho da adolescência possível, né? Tanto esse tipo mais esquizoide como mais fronteiriço podem ter bons, enfim, desfechos. A questão é que muitos não têm, né? Tem adolescentes que entram nessas, se arranjam dessa forma e não saem bem. E, do meu ponto de vista, né, a gravidade se situa na impossibilidade de fazer certas passagens, assim como para um bebê. Eu queria falar de 3 passagens, assim, grosso modo. Né? Acho que o primeiro desafio é essa passagem somático-psíquico, né? Esse trânsito. Isso se dá na primeira infância, no bebezinho, mas se dá no adolescente também. Essa erupção da sexualidade, né? Essa reforma do corpo. Né? Outra passagem que pode entrar em colapso nesse momento é essa passagem dentro-fora. Para assim como o bebê, né? Com o bebê, isso pode se confundir no adolescente. E uma derivação disso, uma confusão e uma não organização é dessa passagem eu-outro. Né? A referência da alteridade como uma referência não bem constituída.
Então, acho que essas 3 passagens vão falar se o adolescente caminhará mais ou menos bem ou não. Né? E elas podem colapsar em parte uma, em parte outra. E eu acho que nessa passagem adolescente me interessa pensar nesses colapsos para falar dessas figuras, tanto do fronteiriço como da adição. Né? Acho que são 2 formações clínicas que vão incorrer nessas 3 passagens colapsadas. Né? Essa impossibilidade de simbolização, né, de transformar intensidades em sentidos, isso fica muito prejudicado. Essa discriminação eu, não eu, né, o que é subjetivo, o que é objetivo, né, essa permeabilidade no mau sentido, daí, né, essa indiscriminação, e essa má formação da referência da alteridade. Se a gente pensar no fronteiriço, né, é muito dramático, porque o fronteiriço depende completamente de um objeto externo, né? Um objeto que não está formado dentro. E, ao mesmo tempo, esse objeto, esse outro, não é ninguém. Ele é vazio de subjetividade, ele não tem marcas próprias. O trágico é que, nesses expedientes adoecidos de adição, o fronteiriço que é um adicto ao outro, do meu ponto de vista, o outro é uma espécie de tábua de salvação que não é ninguém. O que orienta um cara que está desse jeito não é se a pessoa é legal ou não é legal, se ela gosta do som que eu curto ou não, se ela é da minha turma ou não. O outro vem é o cato, não importa quem seja. Ele é vital, mas não é ninguém. Então esse colapso da alteridade é muito forte, né? Muito impressionante. Então, dentro dessa perspectiva do fronteiriço, né, essas características que são mais elencadas por aí na literatura, né, o que é um paciente fronteiriço, né? O que é próprio, né, da descrição, né, essa necessidade, busca desesperadas por um objeto externo, né? Essa fantasia de abandono, né, uma espécie de delírio que o outro vai sumir, né, vai ser abandonado, que o sujeito vai ser abandonado por um outro, né? Uma identidade muito frágil, né, um vazio crônico, essa hipertrofia da ação, do agir, né, pode indicar essa dependência fundante do outro. O agir não do agir simbólico da histeria, etc., do agir de descarga, né, ele tem essa característica. Então esses traços todos podem indicar uma dependência fundante do outro, que se dá nos moldes de uma adição à droga, pensando no fronteiriço. São estados emocionais em que a pessoa vive uma espécie de delírio relacional, de ausência e abandono, no qual a perda do outro se apresenta como uma verdade e como um destino, independentemente de um acontecimento concreto na vida atual do sujeito. A experiência de abandono, ela comparece na relação com os diversos objetos da vida desse cara. Essa dependência, né, com essa importante perda de contato com uma suposta realidade, que é uma marca central desse sofrimento, abre margem para questionamento desse componente, né? Então, como eu disse, nesses pacientes fronteiriços, a gente percebe uma problemática importante relacionada a essa construção da alteridade. Essa complexa relação da exterioridade e interioridade, da permanência do objeto, da sua constância e consistência. Nessa psicopatologia, tanto do fronteiriço como da adição, a gente percebe um desatino pela busca de um objeto vital, porém vago, cuja existência parece ser paradoxalmente desacreditada. O cara vai com tudo em cima de uma coisa que ele não acredita muito que vai chegar. Então, trata-se de uma servidão ao outro, né, própria dessa condição fronteiriça. Um outro prestes a se desfazer, constituído como uma aposta de restituição e encontro sem traços claros. Dentro desse panorama, assim, diferente da descrição que é mais corriqueira na literatura, a maior parte dos autores vai falar que o fronteiriço ele tem, enfim, uma série de características, entre elas a capacidade de fazer o teste de realidade. É verdade, a gente, se examinar, são pessoas que têm uma lucidez meio assustadora, né, uma lucidez medonha sobre si, né, isso às vezes impressiona muito, né? Diferente de uma pessoa francamente psicótica, com um delírio bem estruturado, né, portanto mais defendida, são caras que olham para o abismo com clareza às vezes.
Então, tem um teste de realidade preservado, mas eu discordo um pouco dos autores que falam isso, porque, do ponto de vista relacional, há um delírio que vai aparecendo mais ou menos constantemente. Essa experiência de que o outro vai desaparecer, que o outro é impermanente, é uma experiência quase generalizada nesses pacientes. Então, tem uma contradição nessa teste de realidade. Então, essa ameaça de perda do objeto, né, sua inconstância, essa dimensão vaga e angústia que decorre disso, revela um contato com o ambiente marcado pela distorção que vem, né, de referências que tingem um mundo de ameaça e medo do colapso. Então, desse jeito, né, destaca-se um estado contínuo de desconfiança, uma verdade da vida baseada em falhas iniciais que vão pintando o destino do indivíduo com tons paranoides, mas não paranoides em termos de um delírio estruturado, mas como um clima que perpassa a vida sem uma figuração ou símbolo. É uma experiência de ameaça, né? Esse delírio relacional leva a uma busca compulsiva pelo outro, que, no entanto, sempre escapa. Ele é inapreensível. Nessa tentativa de manutenção e restituição de objetos assustadoramente impermanentes, configura-se uma adição, uma dependência ao outro, a qual condena o sujeito a uma relação desesperada de consumo, uma adesão maciça ao objeto, que impede, em geral, o sujeito de ter uma experiência completa, né? Aquilo que o Winnicott fala do jogo da espátula, não sei se vocês já ouviram, que o bebê saudável, ele se interessa pela espátula do médico, segura, adere a ela e a abandona. Esse a abandona num sujeito como esse não acontece, né? O objeto ele não adquire uma experiência de constância, ele é transitório, ele é impermanente sempre. Portanto, essa sensorialidade, né, essa dimensão sensorial do objeto, ela é sempre buscada. Ele precisa ser buscado fora. A gente pode pensar num paciente fronteiriço, mas pode pensar num cara dependente de crack, né? O cara é altamente aderido a uma intensidade exógena que precisa ser reiterada, reencontrada. Isso não permanece dentro, né? No crack, se a gente for pensar, já tem uma distorção muito maior, uma coisificação. Esse elemento humano já se perdeu, né? Isso é muito interessante das adições. Existe um gradiente que vai do mais humanizado para o menos humanizado, ou vice-versa, né? Um sujeito adicto ao sexo, à comida, ao outro, né, numa relação aditiva, não perdeu o fio da meada, ele está buscando no caminho certo. O cara que está aderido a um pó, a uma pedra, já degradou essa qualidade da relação objetal com traços humanos, né? Isso acho que também é um bom parâmetro de gravidade, não pelo uso da droga ou do objeto, mas do que subjetivamente aconteceu. Tem quanto tempo mais ou menos? Meia hora? 20 minutos? Meia hora. Então, nesse contexto de importância radical aí do objeto para o sujeito, a adição, né, que na sua raiz etimológica tem a ver com a escravidão, né? A adição tem uma fábula, né? Enfim, não vou contar aqui, mas ela significa escravidão, essa palavra. Então, o objeto, nesse caso da escravidão, ele passa de... o que impera não é mais o desejo, é a necessidade do objeto, né? Em um consumo compulsivo e irrefreável desse objeto específico, a pessoa experimenta um forte impulso ao uso e a incapacidade de evitá-lo. O processo aditivo, dessa forma, eleva o objeto ao estatuto de fonte de alívio exclusivo e necessário, o que a Joyce McDougall chama de neonecessidade. Certos objetos da vida, nesse descaminho, vão ganhar esse estatuto de necessidade. Essa diferença é muito importante, né? A experiência do sujeito com o objeto da adição, seja o outro, né, numa relação aditiva ou uma droga, é que ela é tão vital quanto a água, a comida, não é passível de escolha. Isso entra no equilíbrio, né, vital da subjetividade que não tem escolha, né, para o sujeito. Certos tipos de adesão à droga. É importante lembrar que as adições elas não são exclusivas de nenhuma estrutura, né? Eu estou falando aqui nessa perspectiva fronteiriça, etc. Elas podem se dar na psicose, na neurose, de jeitos, né? A relação com as drogas pode se dar de forma construtiva, né?
nenhum tipo de oposição ao uso de drogas. Tem usos criativos, inspiradores, e tem usos muito destrutivos e impeditivos. Mas do ponto de vista psicopatológico, a adição não se liga a nenhum tipo de estrutura. Se dá em todos de formas diferentes. Então, interessante destacar que uma adição sempre guarda uma singularidade, né? Todas as biografias são únicas, etc. Enfim. Vou dar uma puladinha aqui. Interessante que qualquer objeto pode se prestar uma adição, né? Essa imagem comum das drogas, etc. Uma imagem muito parcial. Ciência que essa passagem e consolidação do outro, né? Meu posicionamento em relação ao outro, a família, né? A sociedade, vai se configurar. Se eu tenho uma perspectiva de uma dissociação importante, defensiva, né? Como nesses dois polos esquizoides e fronteiriço, eu posso não encontrar esse gancho no mundo de novo, né? Eu posso perder essa porta de acesso. Então, pensando nessa perspectiva da dependência, né, todos os seres humanos estão destinados a se ligar a uma pessoa e depender dela para se constituir, né? Isso é fato da vida, né? Ninguém escapa disso. E fato que ressurge com extrema importância na adolescência, né? Esse manejo da dependência, essa possibilidade de um reasseguramento para que algo se constitua. Então, um ambiente favorável a esse desenvolvimento oferecerá uma resposta, uma sustentação a essa condição inerente a todos nós, ao passo que um ambiente desfavorável provocará uma série de entraves e impedimentos. Então, para a gente trabalhar com a adolescência, também é importante a gente diferenciar um medo natural e inerente da perda do outro. Isso é humano, né? O medo de perder o outro é que o humano não passa por isso, não se depara com isso. Mas eu não estou falando desse medo, né? Estou falando de uma adesão ao outro, que é um outro vago, né? Que nessa passagem dentro e fora é o outro, não rolou bem, que é um outro que funciona como uma tábua de salvação, que um outro que não é alguém que eu busco para uma relação, eu busco por uma salvação, né? E que aparece na vida do sujeito de forma coisificada. A coisificação é um dos critérios para a gente pensar o que é uma adição. Coisificado é a perda dessa qualidade humana, a perda da qualidade humana da relação objetal. Eu posso me relacionar com uma outra pessoa como se fosse um pó. Não é ninguém, né? É uma entidade diferente de um outro exatamente. Então, de qualquer forma, esse aspecto dramático presente nos fronteiriços, né, essa experiência desestruturante de ausência e vazio, essa angústia de desaparecimento do outro, a reação extrema pela perda imaginada ou concreta, são dores humanas, né, que todo mundo vai experimentar. É como se nós, né, essas dores essencialmente humanas tivessem uma lente de aumento para o paciente fronteiriço, né? Não são angústias desconhecidas, elas são bem comuns, só que muito amplificadas. Então, esse tipo de adesão e busca pelo outro, né, essa busca aditiva, revela essa impossibilidade de luto e de elaboração da perda. Por quê? Porque se eu não constituo essa referência de dentro e fora, eu-outro, se o objeto ele não é internalizado e permanente, eu não tenho a chance de fazer luto. O luto só pode se dar quando o objeto é estável, né? Ele é introjetado. Então, existe essa impossibilidade de luto e de elaboração da perda, né? Que é um estado, depois dessa pequena descrição, a gente poderia pensar que pode ser próximo da melancolia, que é o próximo tema, né? Que Moisés vai trazer. Mas, todavia, é distante da presença de objeto, né? Que é evidente no melancólico. O melancólico sofre de um excesso de objeto, né? As identificações primárias, narcísicas, o eu e o objeto dão aquela grudada, né? Mas o sujeito está carregado de objeto, né? Ele não pode se largar o cadáver ali.
ele é o cadáver. Isso não acontece com o fronteiriço, né? Isso é uma diferença importante entre o fronteiriço e o melancólico. Distante, né, da presença de objeto, né? Nessas relações aditivas não há uma identificação com o objeto perdido para retê-lo internamente, mas uma vivência de perda radical, na qual a dimensão singular do objeto se torna vaga. Na melancolia, né, o paciente chega, ele começa a falar da esposa, do marido, como se estivesse falando de ontem, só faz 30 anos, né? Faz 20 anos. É uma presença excessiva, né? Atemporal. Aqui não é assim, né? Não tem essa riqueza de traços o objeto. Esse objeto não está dentro, assim como no melancólico, né? Então, no caso dos fronteiriços, como a ausência não pode ser vivida como privação ou destruição de um objeto, o trabalho de luto, assim como a elaboração e a separação, torna-se impossível. De modo que a perda atinge o sentimento de si e a continuidade do ser. Então, pegando a frase do Freud, nesse drama do fronteiriço, nessa formação, não é a sombra do objeto que cai sobre o ego, né? Como diria Freud, é a sombra do vazio que cai sobre o ego. É uma perda objetal radical. Uma puladona. Então, se trata de uma perda de um circuito de dor pela ausência de um objeto que não pôde ganhar consistência representacional ou luto pela perda, em que é uma ameaça permanente de desestruturação desse indivíduo diminuído e dependente, reativo por conta de um ódio secundário à impermanência do objeto, experimentado como vital, grandioso, esvaziado de pessoalidade, portanto inalcançável. Essa condição marca a impossibilidade de uso do objeto, como diria Winnicott, né, e a perpetuação de uma adição ao outro, mais ou menos coisificado, né. O sujeito vai lidar com objetos transitórios, né, como diria a Joyce McDougall, não vai lidar com objetos introjetados. Então o outro vai ser sempre buscado externamente e reiteradamente buscado, né. A chance de um reencontro subjetivo, um encontro subjetivo não se dá. Que fragilizado não consegue preencher o vazio com fenômenos e objetos transicionais, né? E é esse colapso da transicionalidade que vai... a gente poderia pensar no modelo do fetichismo para pensar nessa adesão pesada a um objeto, né, único, fixo, né? Essa fixidez, ela lembra um fetichismo, né? Só que a diferença nessa perspectiva do fronteiriço adicto aí é que, diferente do fetichismo, o objeto não carrega um valor simbólico, né? O fetichismo tem uma equação simbólica, né, no objeto do fetiche. É parente do fetichismo, mas não é um fetichismo, né? É análogo, mas não é a mesma coisa. A ausência, né, a precariedade simbólica é o que vai saltar aos olhos. E, na verdade, o objeto, nesse caso, ele vai ser uma prótese do que seria a simbolização, né? Ele vai sempre estar concretamente presente naquilo que seria uma função do sujeito, né? E nesses pacientes, né, que vivem essa falência dessa mediação simbólica e transicional, isso vai impedir a experiência de presença do outro em sua ausência e leva o fronteiriço a um agir compulsivo na busca desesperada por objetos que possam funcionar como um recurso vital e precariamente tranquilizador. Isso gera uma dependência maciça do externo, né, com uma tentativa de introjeção e incorporação constante que nunca se completa. Eu ia falar um pouco da capacidade de estar só, né, que isso também entra em colapso nesses pacientes.
mas vou pular mais um pouquinho para respeitar o horário aqui. Então, nesse caso da adição ao outro, pensar como esse traço dos pacientes fronteiriços, a adição ao outro não ocorre necessariamente a transposição de uma relação humana coisificada para um objeto inumano, né? Como eu falei, a adição ao outro preserva essa qualidade de uma humanidade ainda da busca que o sujeito faz, né? Enfim. Sobressai essa marca fundante da ausência traumática, do vazio da esperança no outro, ainda em alguma medida presente. O cara sabe que o que faltou, né, ficou ausente, é um outro, é uma pessoa, né? Apesar disso, né, talvez o recurso defensivo da coisificação, que é a degradação da qualidade humana da relação, do desistir, né, e da recusa da presença humana, ainda não tenham se instalado plenamente. Uma pessoa que usa uma substância, a gente vê que muitas vezes, né, o mundo vira pedra, né? Aquela poesia da Adélia Prado, né, que é bonita. Às vezes Deus me tira a poesia, eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Tem caras que veem pedra mesmo. O fronteiriço não, ele sabe que tem alguém em algum lugar. Não sabe onde, não sabe quem é, mas sabe que tem. Por mais apagadas que estejam essas marcas, esquecidas, distorcidas, né? O interessante que eu queria chegar mais perto aqui, por isso que eu pulei um pedaço, é que existe uma esperança aditiva, né? O sujeito tem uma esperança nesses estados, né, que se apresenta como um remendo, né, que faz vislumbrar uma possibilidade de manutenção de um estado de integração mínimo, uma experiência de se sentir vivo e real, pela intensidade, pela presença postiça, mas que não pode ser suportada como alteridade. A presença, nesses casos, necessita de um grau de apagamento e controle do objeto, por conta de um tilt emocional, que é próprio desses estados limite, no qual o outro é buscado com sofrimento, né, percebido como necessário, mas ao mesmo tempo tem essa característica invasiva e ameaçadora. Isso que eu chamei de esperança aditiva, né, tomada por muitos autores, né, ao pensarem nas adições a objetos inanimados, né, como efeitos da pulsão de morte. Muita gente iguala essa adesão a um objeto de adição como desdobramento da pulsão de morte. Isso é uma leitura, né, a mais comum, eu acho. Porque tem características próprias da pulsão de morte, nessa função de descarga, de repetição, de destrutividade, de desligamento dos objetos do mundo, né? Acho que junto com a neurose obsessiva, uma adição tem esse exemplo radical da repetição, né? Poucas figuras psicopatológicas têm tanta repetição como uma adição a uma droga, por exemplo. É um looping eterno que você acompanha o cara rodando a vida inteira, né? Então isso é verdade, né? Tem essa proximidade, né? Por outro lado, uma coisa que a Joyce McDougall fala que eu acho muito interessante para pensar nessa clínica, né, ao abordar essas relações aditivas, ela aponta essa destrutividade como um acontecimento secundário, motivado pela impossibilidade do objeto eleito de atender minimamente às necessidades tão intensas. Então a destrutividade, para Joyce, se trata de uma reação, e não uma tendência primária à destruição ou o retorno a estados inanimados, né? Acho que as duas coisas podem se dar na clínica, né? Acho que tem ações da pulsão de morte que são poderosas mesmo. Mas tem pessoas que caminham por aí que não sei se isso é o primário, né? Nesses adolescentes que acabam aderindo a drogas ou a outros objetos de adição, internet, etc., dá para ver que tem uma esperança de algo que não se deu. E o sujeito continua buscando, né? A busca de objeto, busca de ilusão, se a gente pensar no conceito do Winnicott, né? De criar e encontrar algo, de encontrar um engate na realidade, no mundo. Então, eu acho isso super importante para a gente
tratar uma esperança como o desejo de morte, né? Então ela destaca essa tendência regressiva e irrefreável, né? A busca por uma mãe primitiva, ora vivida como excessivamente boa, ora excessivamente má, vislumbrada no objeto de adição, né? Essa mãe deslocada para o objeto de adição, ela deve ser controlada sob a pena de surgirem angústias muito desestruturantes, caso uma virada brusca transforme aquele porto seguro em abismo, né? Essa é a vivência paradoxal com a mãe, né? Essa mãe coisa, né, que o objeto de adição carrega dentro de si, né? Nessa impossibilidade de abrigo por um terreno estável, né? Um lugar no outro que não se apresentou possível suficiente para a constituição de um eu integrado, né? Não se trata de frustração nesses casos, mas principalmente de desespero e desestruturação. Por mais que possa parecer a um observador externo que ali tem alguém que parece uma criança mimada. Às vezes você olha para um paciente assim, é um mimado, né? É um folgado, né? Está causando, está chilicando, está... Esse é um olhar perigoso, porque parece isso mesmo, né? E não que isso não exista também, né? Obviamente existe. Mas em pacientes que carregam esse tipo de angústia, né? De desestruturação, de perda do contato com ele mesmo, perda de contato com a realidade, uma ameaça de desestruturação, também incorrem essa cara mimada às vezes. Então, tem essa sutileza para observar. Outra coisa que eu queria falar, né, pulei um pouco aqui para dar tempo. Dentro dessa perspectiva da esperança, né, me parece que nessas adições que são próprias dos pacientes fronteiriços na adolescência, né, pode existir uma preconcepção que não é da ordem estrita do simbólico, mas é anterior, né, que lança o indivíduo na direção da busca, né, uma espécie de tropismo por algo, né? Um elemento que se anseia encontrar e não encontra. Uma espécie de intuição do outro, né? O que eu acho que pode existir numa adição, como tem uma perda objetal grave, né? Muito grave, né? E essa angústia de perda do objeto lança o cara numa tentativa repetitiva e irrefreável de manter algo constante, né? Dentro desse movimento dá para entender ou perceber esse tropismo. Uma coisa é chamar de compulsão à repetição, outra é chamar de tropismo. Tropismo é um movimento de inclinação, né, de anseio por algo que se espera, mas não aparece, né? É uma intuição de um objeto que não se formou, mas que há em algum lugar a ideia de que ele existe. Então, eu acho que muitos adolescentes carregam essa característica de um tropismo, como um girassol, né, que vira para o sol, isso é um tropismo. Às vezes o adolescente mira num lugar e vai, né? Só que esse ir, às vezes, cronifica e torna o caminho repetitivo, enclausurado, infrutífero. Mas acho que isso pode carregar uma intuição do outro, dessa referência do outro, né, que foi mal construída. Então, essa intuição carrega a esperança de um continuar a buscar, mesmo impossibilitado de encontrar esse outro internamente, né? Esse outro deveria estar dentro, né? Mas tem essa busca exógena de algo externo. No caso da adesão radical a objetos inanimados, né, como a droga, ocorre uma espécie de ação defensiva desesperada concomitante a essa intuição, né? Já que o outro jamais chega. É um quase desistir de, um mundo em desencanto. Então tem essa concomitância, né, de uma esperança e de uma operação defensiva, né? Essa coisificação pode ser uma operação defensiva.
Então, nesses pacientes, parece que a função na busca pelo outro, pela droga, né, tem um parentesco, porém a droga é uma presença pela intensidade, não tem rosto, não é humana. E na adição do fronteiriço, esse fio da meada humano não foi totalmente perdido, né? Enfim. Então, é interessante pensar nas condições desse objeto da adição, né? Que é possível entender inicialmente um caminho que se dá com base num registro fundamentalmente relacional, de esperança por constituição e transformação. Eu acho que os adolescentes vêm por essa razão, né? Eles vêm em busca de uma experiência em geral. Alguns vêm com alguma questão, né, que já tem uma outra característica, mas esses pacientes aqui eles vêm em busca de uma experiência para um consultório, né? Eles não vêm em busca de pensamento, de entendimento, né? Isso é caro para quem atende, né? Porque a gente pode também neurotizar um adolescente iatrogenicamente. Então, a esperança por constituição e transformação. Uma referência que não exclui a agressão e a destrutividade, mas que permite pensar em tendências regressivas importantes, na busca por um objeto que carrega uma misteriosa e altamente aguardada promessa. No estudo da adição ao outro, nesses pacientes fronteiriços, a parte de toda a instabilidade e exuberância da ação, né, e da violência, chama a atenção a esperança por algo que nunca se dá. Uma procura constante no externo e que parece não completar uma experiência que dure e satisfaça. A existência, o Christopher Bollas, o autor, né, apresenta a existência de uma espécie de anseio, né, nos pacientes fronteiriços de reencontro com essas marcas fundantes da relação eu-outro. Uma tentativa de recuperação de um objeto vacilante através da turbulência e da intensidade. Isso é muito próprio de alguns adolescentes também, né? O Bollas vai chamar, um texto dele que ele fala sobre isso, se chama O Desejo Borderline. Ele fala que são marcas pré-representacionais, não são marcas representadas, né? Não tem essa capacidade de simbolização ainda. Marcas pré-representacionais que não constituem um objeto exatamente, nem sua representação integral, mas uma espécie de rastro do objeto caracterizado por um movimento derivado de uma necessidade extrema. Quando essa possibilidade de simbolização falhou muito, a discriminação eu não eu se deu mal e o eu e o outro também não se constituiu, né, satisfatoriamente, a possibilidade de representação fica muito prejudicada, né? Então essa ideia de rastro me parece muito cara, né, que o Bollas vai falar. No lugar de um rosto, né, o vestígio, o rosto de uma mãe, por exemplo, de uma lembrança de uma figura, no lugar de um rosto, o vestígio deixado pelos objetos primários consiste em um turbilhão sensorial, em regressões potencialmente malignas, como diria o Balint, né? Indica a lembrança e a presença do objeto, indica que a lembrança e a presença do objeto é a turbulência emocional e não a constituição de um objeto interno. Então, no lugar de referências representacionais, de figuras, né, o reencontro com aquilo que é mais fundante não é um objeto, é um chacoalhão emocional, é um tranco interno profundo, né? Então, essas figuras, né, vão, na relação com o outro, buscar uma perturbação, que, ao mesmo tempo que é uma perturbação, que enlouquece o outro, que enlouquece o sujeito, promove um alívio de reencontro e de ligação. Porque nesse caminho aditivo, nessa degradação das relações, essa impermanência do objeto gera uma experiência de desligamento, né? Então, isso que o Bollas fala é muito interessante. Um expediente para sentir-se ligado é a turbulência extrema. Isso gera uma experiência de reencontro, né, e de ligação. Então, o Bollas vai falar uma coisa interessante também, né? Ele destaca essa necessidade de formação de um primeiro objeto necessário para a constituição de
qualquer ser humano, né, o primeiro objeto, para a constituição do self, né? Primeira relação de objeto ele vai tentar descrever, né? Ele chama isso de objeto transformacional, né? Que quando essa constituição falha, resta a tentativa de recuperação dessas marcas de forma desesperada, né? Que a adição para o Bolas, a gente pode pensar que é uma busca dos primeiros traços dos objetos. E o Bolas fala uma coisa interessante, né, do objeto transformacional, ele vai chamar, que consiste na primeira experiência de transformação do self, numa espécie de identificação que advém de um relacionamento de mutualidade mãe-bebê, que não se constitui pelo fato do bebê representá-lo ou ter cognição do objeto, mas pela experiência recorrente de ser, uma espécie de conhecer existencial, em oposição ao representacional. Então, resumindo, o Bolas vai falar que existe uma experiência estética inicial na vida do sujeito, uma experiência sensorial estética, que é a primeira referência do objeto. E vai dar como exemplo da não formação, da precariedade dessa experiência transformacional, ele vai usar o exemplo de um paciente jogador patológico. A experiência de tentar retornar a um momento estético fundante onde ele se sinta tocado, se sinta transformado pessoalmente. É o que uma mãe faz com o bebê, né? Uma mãe faz muitas coisas com o bebê, mas inicialmente ela existe esteticamente e transforma a experiência do bebê. Eu tinha outras coisas para falar, milhares aqui. Mas está ótimo. Bom, acho que eu vou deixar para a gente conversar. Mas o Bolas fala uma coisa muito interessante, né, que ele fala que a vida está no objeto. Isso eu acho que resume tudo que eu estou tentando falar aqui. A vida não está dentro, a vida está no objeto. Que é buscado desesperadamente, buscado por uma intuição, né, por uma esperança de construção de uma permanência, de uma intensidade humana que pode ser muito inalcançada, mas que eu acho importante destacar que, do meu ponto de vista, tem um movimento esperançoso primário, não tem necessariamente um movimento de destruição. A destrutividade sempre é patente, né? É evidente. Você vai ver um cara desse, a vida dele está arrebentada, né? Tem caminhos masoquistas, tem caminhos de outros tipos, né? Enfim, muitos caminhos autolesivos, às vezes. Mas estou falando de um certo grupo de pessoas aqui que, às vezes, está lançada no mundo, né? Está inclinada para encontrar algo, mas esse algo não se deu, né? Essa referência de encontro não rolou, né? É um outro que não para em pé dentro do sujeito, né? É uma estrutura enquadrante, como diria o André Green, que não se formou para reter o outro, né? Não é só o objeto que não para, é uma constituição do self, de um psiquismo que não tem esse quadradinho reservado para o outro. Isso fraturou também, né? Então, um cara que fica nesse looping, numa busca muito grande, né? Acho que é isso que eu queria falar. Não sei. Queria mais coisa, mas espero que não tenha sido muito sonífero. Obrigada, Marcelo. Está aberto para as perguntas. Eu fiquei instigado por várias coisas. A gente fez uma conversa rápida aqui. Uma hora da diferença da relação com o objeto e diferença em relação ao fetiche. Ah, sim. E você indicou, né? Mas eu fiquei pensando que nesse fronteiriço há um objeto em algum lugar. Né? Me parece que no fetiche se perde mais, não fica isso. No fetiche? Acho que na relação ao fetiche, me parece que você fala de algo, dessa esperança de encontrar, né? Que me parece que leva essa compulsão incessante, por um lado. Que a gente reconhece ao olhar. Né? Mas eu fiquei também muito instigado nessa experiência estética. Então
é um encontro com um objeto que não fica um... A gente poderia chamar de proto-objeto, acho que esse seria um objeto mal constituído. É uma intuição do objeto, é um rastro, não é um objeto. O Bolas fala literalmente isso, é um rastro do outro. O outro é vago mesmo. Então, fica um jogo que houve um outro, ou há um outro, não sei, mas é um outro muito, muito frágil, Vago. muito vago. Mas o fetichismo, no caminho da perversão mesmo, Isso. fetichista, o objeto fetiche ele é uma tentativa de recusa da castração, né? Isso é sofisticado perto do fronteiriço. Pensando o Winnicott tem um exemplo muito legal no Brincar em Realidade do menino do cordão. Um menino que, você já leu esse caso? Vale a pena ler. Um menino que amarra tudo, né? Tem uma loucura por cordões, fica ligando tudo, amarrando todo mundo. O Winnicott entende que esse cara tem um problema na transicionalidade, na possibilidade de se separar, né? Etc. Não, tô brincando que eu fiquei falando lacra. É isso. Fica dando não. Mas eu não brincando. Tem um nome. A gente vai pular para o outro lado. Eu quero fazer só interno. O menino do nó. Seria o menino do nosso, o seu caso. Mas o Winnicott vai entender essa coisa do cordão não como um fetiche. Ele tem essa discriminação. O fetiche vai negar a existência da castração. O cordão, nesse caso do colapso da transicionalidade, vai negar a separação. A possibilidade de lidar com a separação. Né? Então, o objeto fetiche ele tem um valor simbólico muito grande, né? Ele é um símbolo. Né? Ele é um substituto do pênis materno. Né? Nesse caso das adições, nessa praia que eu estou falando, não tem essa qualidade simbólica. Acho que nesse sentido você falou uma coisa também que é a diferença entre a sombra do objeto que recai sobre o ego e a sombra do vazio. Então, Que tem a ver com o essa melancólico diferença. tem objeto de sobra ali, né? Tinha que descarregar, não descarregou, né? Não deu destino. Né? O melancólico não pode fazer o luto, enfim. Tá? O fronteiriço não tem esse objeto todo, né? Inclusive, quando estava no doutorado, li coisas que não tinham muito a ver, mas eram legais. Tem uma pesquisa que fala dessa percepção sensorial do objeto, né? Uma pesquisa da psicologia mesmo, que pedia para os caras desenharem a mãe. Desenhe sua mãe. A mãe era gorda, o cara desenhava magra, a mãe era morena, desenhava loira. Tinha uma lembrança estranha da mãe. Você vê como é forte isso. Como é vago isso. São figuras que têm esse caminho de reencontrar sensorialmente, né? A ausência concreta é uma perda total, né? Perda total. Então isso não tem ausência de objeto e ausência de simbolização também. Não tem esse expediente simbólico operando com potência, né? Uma saída fetichista é bem mais sofisticada. Uma reflexão para pensar a própria epistemologia da constituição do que é o objeto, né? Talvez a experiência que constitui o objeto, e aí até coloca em questão aí o que é o objeto, né? Acho que Tomás Macho tem essa noção de objeto, né? Sim. E a ideia também do Peter Sloterdijk, né? Dessa relação que não é objetal, né? Que acho que lembra um pouco isso, né? O Sloterdijk não cita o Winnicott, mas tenho certeza que ele leu ele. Ele fala que não deve nada a ele, né? Um pouco. Enfim, mas só pensando para fazer a pergunta, porque depois você vai falar também que o adolescente vai buscar uma experiência, né? Vai pensar uma elaboração sobre o objeto, né? E aí eu fico pensando quais são os dispositivos, né, que você pode oferecer nessa falha aí da constituição estética, dessa experiência estética aí. Dispositivos, você quer dizer o quê?
para dispositivos de Clínicos? Clínicos, né? Para pensar essa falha nessa relação. Acho que são dispositivos estéticos também, né? Então, enfim. Mas, do meu ponto de vista, a oferta clínica para um paciente como esse é uma oferta relacional. Uma constituição, uma busca, talvez uma tentativa de constituição de algo da transicionalidade que falhou, né? A transicionalidade desemboca também em experiências estéticas, né? Mas não acho que dê para atender um adolescente sem se dispor a viver uma experiência compartilhada. Essa referência da experiência compartilhada eu acho mais importante. Esse dispositivo clássico, né, a neurotização de um adolescente eu acho perigosa, né? Acho que o manejo, a plasticidade do setting, o uso da arte, né? Tudo que há na cultura eu acho que é muito bem-vindo. Sabe que eu estava ouvindo, Marcelo, me lembro do trabalho da Radmila Zilões, aquele livrinho, O Vínculo Inédito. Não sei se você... Sim, no Lima, sim. Recentemente estava olhando, ela faz uma distinção entre transferência e vínculo. E ela aborda essa ideia do vínculo a partir da sensorialidade, como uma coisa que se dá independente de estar falando em sessão. É uma experiência, uma dimensão sensorial. Isso que eu estou tentando falar, né? A coisa estética é a experiência do contato, né? Assim como na droga, né? Acho que a busca de um cara que está muito ligado à droga é a busca de uma inscrição que não rolou, né? A droga, isso é um terreno infértil, porque a droga não é uma pessoa, não fala nada, não responde, né? O trágico da droga é que é uma coisa, né? Quando a droga passa a ser uma pessoa, ainda num contexto especializado, com uma análise, aí as chances aumentam muito de algo acontecer, de uma inscrição nascer, né? De uma inscrição subjetiva e de uma natureza de vínculo também ser respondido, uma busca, né? Esse tropismo ser correspondido, né? Então, eu acho que é muito legal essa referência. Porque aí seria o oposto, né, assim, na relação, a estese, né, que é a relação sensorial, sensível, né, e uma anestese, né, então a experiência com outra pessoa é uma estese, né. Sim. Estou pensando Mas, aqui. desculpa, só complementando o que o Rodrigo fala, né, o Olivenstein, que é um autor que vai pensar nas toxicomanias, ele tem uma ideia muito interessante, que ele fala que dá para transpor aqui, né? O bom caminho para uma análise de um toxicômano é desenvolver uma toxicomania de transferência, nos moldes de uma neurose de transferência, né? Que o objeto inumano ganhe, né? Que essa relação com o objeto inumano ganhe um objeto humano, né? Isso pode beirar uma perversão, né? Porque essa natureza de relação com o objeto, mas a experiência de dependência, de abuso que se dê com o analista, porque aí tem resposta, tem um outro, né? Então, acho que com os fronteiriços, é isso, né? É poder carregar como analista essa qualidade humana, né? Responsiva, né? Viva, como André Green falaria no texto lá sobre a mãe morta. O analista tem que ser vivo, acordado, ativo, diretivo, interessado, né? O analista é portador de uma vitalidade desconhecida no objeto, né? Isso é estético, né? Isso não é um conteúdo, isso não é uma associação, isso é uma experiência estética. É legal pensar que essa é a própria experiência estética. Não é procurar a expressão estética como uma forma artística. Não. É em si. Mas é o estético matricial, né? É isso mesmo. Me fez pensar aí. Eu estou pensando no risco contratransferencial de uma paciente com essas características, de ocupar uma posição de uma adicção do lado de lá, mas do lado de cá de uma adoção de uma mãe muito suficiente, num lugar muito suficiente em que aí não é uma presença viva, né? Sonífera, tem uma morte ali numa relação. E é um convite feito o tempo todo, né? Como sair desse lugar
E aí eu fico pensando que uma injeção, alteridade aí, né? Uma injeção desse excesso, ou dessa falta de uma agressividade em jogo, né? Que fica uma colagem morna, paralisante. Entendi. Como sair desse lugar que é um convite muito presente de você é o objeto, esse objeto que está aí, mas não está aí, né? E aí o convite para uma falência de um projeto clínico. Perguntar? Entendi. Não sei se tem resposta, mas é interessante. Mas eu acho que esses caras buscam o objeto total, né? Isso é inerente a esses caras. O que eu penso é que talvez, para alguns pacientes, viver essa experiência totalizante seja necessário para sobreviver clinicamente. Achar pequenas, como para um bebê, né? A dependência absoluta, a dependência relativa, se a gente pensar no INCA, topar isso transitoriamente, né? Ter como projeto clínico que isso não vai ser recusado, vai ser vivido. E apostar em pequenos processos de diferenciação e separação. Né? Como isso se dá, sei lá, né? Mas não só, né? Não só. Isso que é um adormecimento. Você se distrair nessa oferta totalizante, mas recusá-la talvez impeça tudo também, né? Não sei se eu respondi qualquer coisa, mas... Só me emprestando ao que eu ouvi de você. Muito rico. Às vezes a gente se assusta com a dependência, né? Isso ameaça os analistas, difícil mesmo. Mas acho que não tem processos que possam se dar se a gente não topar. E é uma aposta sem garantia, né? Sabe-se lá. Aqui. E os parâmetros para isso, hein? Tem limites, não, da parte do analista para não ser uma adoção. Sim. O Winnicott dizia que ele suportava um paciente regredido em análise em até 2 meses. Né? E um paciente grave por vez. E um de cada vez. Hoje em dia é o contrário, né? Um não grave por vez. Quer dizer, é topar uma parada até o fim, mas tem tempo. Eu acho que aí se coloca também em jogo uma coisa que é a possibilidade de manejo da situação regressiva. Porque tem situações regressivas em que o rastro é tão tênue, em que a errância quase que se impõe, né? E que tem pacientes em que você consegue, de alguma forma, no rastro, fazer rosto. Sim. O que é uma passagem fundamental. Eu acho que aí é quase um teste terapêutico. Você experimenta uma situação, mas só vai saber de verdade do outro lado. Essa é a aposta cega que você está fazendo. Né? Então, a gente procura muito, no trabalho com grupos, onde estão esses elementos. Porque são muito delicados, são muito sutis. Tem adolescentes que saem muito rápido dentro quando você oferece suporte, não? Conseguem se encaminhar muito facilmente, mesmo de um uso intensivo de droga, por exemplo. Conseguem fazer um deslocamento. Então, diz que não conseguem. Né? A gente não consegue sair muito de alguma coisa que é o próprio teste, de se lançar na experiência. Sim. Não sei como é que, se tem coisas para pensar. Não sei, mas isso que você falou dos critérios, né? Com grupos eu não saberia dizer, né? Porque não tenho trabalhado com isso, tá? Mas eu acho que as balizas, elas são muito pessoais dos terapeutas, né? Você falou da adoção, etc. Eu acho que se para um analista viver uma experiência, contanto que seja um projeto transitório de adoção, isso não for invasivo, não vejo problema, sabe? Eu acho que uma excelente referência é o quão sustentável uma experiência é do lado do analista, para que ela não seja falsa, porque aí você perde o paciente, né? Uma oferta artificial, postiça, né? Idealizada, heróica. O heroísmo é um risco perigosíssimo, né, para esses pacientes. Eles fazem ímpetos totais e a gente pode responder heroicamente, né? Vou adotar. Isso é para ter na cabeça sempre, mas analistas são diferentes, né?
Analistas têm subjetividade, têm, né, marcas diferentes, um suporta mais uma coisa, outro suporta mais outra. Portanto, eu acho que essa referência daquilo que é invasivo e é invasivo para ter como limite o que é sustentável é super importante. E assim eu penso que os grupos, por serem feitos de vários terapeutas, né, as instituições, têm uma potência muito maior, né? A chance de adesão, de achar uma oferta específica, amplifica, né? O analista é uma pessoa só, né? Pode dar sorte, pode dar azar, né? Acho que a possibilidade de ligação numa instituição é muito maior para o adolescente. Você me perguntou, mas falei alguma coisa. Eu fiquei com uma questão também, né, porque você marcou da adolescência como 3 passagens, né, da somática, psíquico, dentro, fora, eu e outro. Fiquei pensando no tema, né, do seminário, que são as bordas, né, e aí você fala isso é um momento da infância que se revive na adolescência, né. Você marcou muito a história da esperança, né, que o paciente fronteiriço tem a esperança de encontrar um objeto, né? Fiquei pensando nisso que você disse e fiquei pensando também no que você disse no início, né? Do paciente fronteiriço lançado aí no externo, né? Mas sentindo... Ele anseia o objeto, mas o objeto é ameaçador, né? Nesse sentido, que é algo que pertence ao mundo externo e que ameaça ao mundo interno. Fiquei pensando também como manejar isso na clínica. Tá bom, você vai falando, bom, é uma experiência compartilhada, a importância do analista ser ativo, interessado, vivo. Mas como lidar com essa delicadeza, né, que isso aparece, né, no contato com o paciente. Ele vai, né, busca o objeto, mas o objeto também é ameaçador, né? Que é um pouco, acho que, a gente vai falando, essa angústia, né, do apego, né, o apego ou o abandono na transferência, isso aparecendo o tempo inteiro, né? Como você pensa essa questão? Eu acho que, se você dá uma resposta, eu penso que o manejo é um caminho, né? Acho que as distâncias, os tempos, as proximidades, né? Se tem um caminho, a gente não tem um apego fetichizado ao setting. A gente construiu o setting a partir das necessidades singulares de cada paciente. Com o adolescente isso é radical. Se você burocratizar um atendimento, não terá a próxima sessão. Então essa desburocratização de uma análise, né, essa possibilidade de um manejo a partir desses termômetros, né, invasão, abandono, nada garante nada, mas acho que isso, do meu ponto de vista, é o que sustenta o contato com o adolescente. Ainda mais um cara grave, com, né, essas marcas todas. Eu acho que isso com qualquer adolescente, sobretudo esse. Né? Ele andar no fio da navalha, né? Fio da navalha, é isso mesmo. Equilibrando, não tem regra, não tem prescrição anterior para isso. Não. Tem um método psicanalítico, que acho que isso é uma referência, né? O método psicanalítico, se a gente for pensar, é poder reconhecer sentidos humanos em produções humanas, né? Se a gente pensar um método como desse jeito, o desdobramento do método pode se dar em diversos enquadres, né? Sem perder o rigor. Porque eu acho perigoso, na clínica em geral, eu acho, né? A gente definir a psicanálise a partir da forma, né? Não é a forma que define a psicanálise, é o método. Então, que a gente tenha a liberdade para manejar os enquadres, preservando o método psicanalítico. É o manejo... É à toa que você falou tanto de Winnicott, né? Então. Porque o Winnicott é um craque para construir settings. Pois é. Acho que é por isso que eu gosto do cara. Ele fala do Freud como tendo um setting muito simples para quem teve experiência completa. Isso. Mas ele conceitua, ele trabalha conceitualmente a possibilidade de construção na relação de borda, que é muito interessante. Talvez se você pudesse falar um pouco sobre isso. A ideia de manejo? Interessante, essa coisa
do conceito que ele tem de como se constrói, o que é necessário. Isso que você falava do analista do Green, da Mãe Morta. O Winnicott, isso é muito inspirado numa coisa. Sim, muito Winnicottiano. Então, assim, quando você fala, se constrói a cada vez o setting, mas não é uma errância. Aonde que se mantém, né? Aonde que se refere? Esse tipo de coisa, acho que se você pudesse falar um pouco mais. Essa apropriação do método psicanalítico, né? Dessa essência. Essa confusão entre método e técnica em quadro eu acho muito perigosa. Né? Se a gente não ficar perseguido com isso, dá uma liberdade boa. Né? Muito boa. E uma referência fundamental para pacientes não neuróticos é partir da necessidade do paciente. Né? Que necessidades emocionais estão em jogo? Né? Necessidade não é desejo. Né? Necessidade não pode ser adiada. Necessidade coloca a vida, né, subjetiva ou concreta em jogo. Então, construir um encontro, acho que tem que ser a partir de necessidades que eu reconheço no outro. Não sei como responder melhor do que isso, né? Mas essa atenção, né, e essa construção a partir de necessidades emocionais, eu acho que é o mais importante. Um exemplo, né, um caso que eu já falei em outros lugares, um adolescente que, nessa experiência estética, por exemplo, um cara me procurou só como um consultor sobre drogas para ele. Ele foi indicado, ele teve uma experiência de coma com uma medicação psiquiátrica, que ele tinha um mercado negro na escola, se drogava e tal. Era apaixonado por Ritalina, usava muita Ritalina. E ele me tomou como um consultor de drogas. Ele ia falar de um universo que ele era apaixonado e tal. E ficamos um ano falando só sobre esse mundo das drogas, que ele era aficionado. Ele não tinha história pessoal, ele não conseguia falar dele, ele não tinha nada. Não tinha... Um dia eu dei uma batucada na mesa, assim. Eu toco bateria, eu gosto de música, né? Assim como o Rodrigo. Temos uma cozinha, então. Temos uma cozinha. Eu batuquei assim, sem perceber. Eu vi que o cara grudou nesse gesto. Grudou. Acho que a noção de gesto é muito cara para essa clínica também. Batuquei, o cara grudou. E em seguida ele começou, nas outras sessões, me perguntar sobre meus gostos musicais. Eu nunca tinha falado dele, sim, mas não é desejo, né? Acho que tem uma busca da construção de uma referência que não foi criada ali. A gente foi, comprou a guitarra dele, tá bom, Marcelo, vamos tocar? Vamos. A gente marcou um ensaio, a gente tocou várias vezes, né? Enfim, estou resumindo muito esse caso, mas há quem diga que tocar com o paciente não tem nada a ver com psicanálise, né? Muito menos comprar uma guitarra. Mas a transformação que se deu a partir dessa experiência, né, uma experiência compartilhada, né, compartilhei. Primeiro, acho que emprestei referências minhas, né, para que ele se alimentasse. Segundo, eu compartilhei de um sentido, de uma inauguração, né, de uma adesão a um objeto do mundo que foi, sim, a gente pisou no mesmo numa área de intersecção subjetiva ali, né. Aquilo era caríssimo para mim e se tornou caríssimo para ele. Eu entendi o valor daquele momento, que talvez eu tenha vivido isso também, né. Acho que estou falando tudo isso para pensar no manejo, né, e nessa coisa estética. Esse empréstimo de referências pessoais eu acho que é importante nessa clínica. A ideia de abstinência, né, de asepsia, eu acho muito perigosa. Tem um cara do Rio de Janeiro que eu acho muito legal, que ele fala que hoje em dia a associação livre está do lado do analista, né, não do paciente, nessas ausências, né. E para pacientes onde tem essa marca do vazio, do irrepresentável, né, dessa perda biográfica, a capacidade, o sonhar do analista é a única forma, né, o sonhar no sentido amplo, eu acho, né, o sonhar do analista é a única forma de criação, né, de acesso a um trauma sonhado pelo analista do paciente, nos modos da construção e análise, mas nessa capacidade regressiva do analista de sonhar com uma história não disponível para o paciente. Acho que a subjetividade do analista, o repertório do analista é caro.
A Cida aqui. Eu ia perguntar outra coisa, mas me chamou a atenção. Isso nesse sentido, o analista é mais que um resto de um, né? Como se diz, sonhar no analista. Eu acho que é por aí. Eu estava pensando em outra coisa. Eu peguei uma carona hoje, eu supervisionei um caso de uma adolescente que aparentemente seria uma droga-adicção, mas me pareceu no fim uma histeria grave. Se apresentou como drogadita, mas na verdade com o desenvolvimento do trabalho. Agora, tem coisas que você fala que na adolescência, ela, em termos do enquadro, por exemplo, essa menina, por exemplo, ela está usando, ela senta, levanta, tipo da histeria também. Mas é fundamental isso na adolescência, para além dos casos da psicopatologia, vamos dizer, a adolescência configura uma situação em que você realmente tem que ter um jogo de cintura em que essa questão da construção do enquadro para cada paciente, ela se põe radicalmente. Com adulto também. Minha clínica é basicamente adulta e eu acho que cada paciente tem um enquadro. Mas na adolescência, porque me deu trabalho, um caso interessantíssimo dessa menina, que ela se apresenta, inclusive com uma questão, talvez até geracional, vamos dizer assim, não. Me serviu muito, várias coisas que você falou, mas eu saí convencida que é uma neurose grave. Né? Pensei na questão da esquizoidia, porque aí tem uma dissociação grave, a neurose não é menos grave. Não. Eu fiquei pensando se o que você chamou de esquizoidia teria a ver com esse tipo de dissociação, por exemplo, nas neuroses graves, por exemplo, na histeria. Uma histeria talvez até em constituição, né, nesse momento adolescente, não sei. Eu queria entender melhor o que você chamou de esquizoidia. Porque você ficou falando da esquizoidia, eu fiquei pensando nessa paciente, nos estados dissociativos dela, sabe? Essa coisa do isolamento, é uma mãe que droga, receita aquilo. Acho que uma diferença básica é que a angústia central numa esquizoidia é uma angústia psicótica, não é neurótica. Tem a ver com a integridade do eu, né? E a dissociação na esquizoidia ou no fronteiriço é o que o Freud fala no neurose psicose, né, na perda da realidade, que é um processo radical ali de distorção do ego para não romper, né? Uma defesa, mas contra angústias psicóticas. O Winnicott fala isso com todas as letras, né? A esquizoidia é uma formação que se dá em relação a uma angústia psicótica. Mas você acha que uma dissociação grave é um tipo de... Você chamou isso de esquizoidia? Desde que eu queria entender. Esquizoidia é essa experiência que o Winnicott descreve de um isolamento profundo. Como se qualquer contato com o mundo externo gerasse uma ameaça de disrupção total. Né? E com um empobrecimento objetal. Numa histeria, a gente vê que tem fantasia, né? Tem o drama relacionado à sexualidade, o objeto está sempre posto. Nessa moça é o que está encoberto atrás desse uso louco do álcool na noite, na balada. Tem uma polissemia, ele tem uma polifonia de vozes, de identificações, né? Paradoxais, dissonantes. Um fronteiriço no esquizoide não tem esse povoamento subjetivo, tem um esvaziamento. Eu acho que essa é uma diferença importante da histeria para o esquizoide. O povoamento subjetivo. Outra coisa não quer dizer que seja menos grave ou mais grave, sei lá. As neuroses podem ser brutais, né? Pois é o fetiche, né? O objeto fetiche. No caso do fetiche, tem o que encobrir, vamos dizer. Tem o que encobrir. Aí não tem, no rastro não tem o que encobrir, é a coisa em si, vamos dizer. Exatamente. É isso, né? Esse mundo simbólico, fantasmal, é muito tosco nessas formações aqui, né? Muita coisa boa para pensar. Obrigada. Obrigado a você. Eu estou uma dúvida anterior, a gente acabou indo muito para a clínica, né? Quando você ficou falando desse objeto traço, né, vago. É o Fordar que não deu certo. Porque esses jogos constituintes, eles vão formando essa possibilidade de separação, de constância do objeto. Né? Aqui, Fordar não foi, né? É impressionante como aquilo que você falou da adolescência, é a primeira infância.
infância primitiva. A infância primitiva. E a gente tem discutido muito na clínica, pensar que 50% dos primeiros surtos psicóticos acontecem antes dos 18 anos. Então, assim, isso tudo que você falou pode ter como destino a psicose. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe uma coisa muito legal, que é aproximar a adolescência do momento germinal inicial, que é o momento onde se dão os primeiros jogos. E a gente pensa muito na possibilidade reparativa das crises adolescentes, ou na própria vivência adolescente, aparentada com essa infância primitiva. Então, assim, uma clínica de adolescentes perturbados é quase que uma clínica psicoprofilática, no sentido de poder inflexionar o destino de uma vida. É verdade. Você acha isso? Eu acho totalmente. Totalmente. Mas tem esse propósito de constituição, né? Cada vez mais uma clínica da constituição. Não da interpretação. Senão da... A interpretação supõe que tem alguém inteiro ali, né? Sim. Até esse exemplo. Se der para ter uma clínica da interpretação com adolescente é maravilhoso, tem alguém inteiro, tem alguém já bem A diferente. questão da diferença do método para técnicas, né? Sim. Esse exemplo que você deu do batucar, não foi o batucar que constituiu o primeiro gesto significativo para esse moço no qual eu pudesse colar. Um ano escutando ele falar sobre algo que era importante para ele, é que deu chance de que o seu gesto pudesse ser escutado por ele, como reconhecimento de algo autêntico no qual ele pudesse... E teve uma experiência de encontro, né, de contato, isso que o Rodrigo falou, né, do vínculo e da transferência, né? Algo foi experimentado por ele e por mim ali no contato, que não dá para ser pensado, que não se sabe o que é, né? Esse cara tava, esse adolescente, ele estava com o radar ligado o tempo todo, a minha impressão. Quando pintar uma coisa que eu posso me apropriar, eu vou pegar. E um dia apareceu. Mas essa é a mãe primitiva. Essa é a mãe A mãe primitiva não é a mãe estudada, sacada, adequada, é a mãe intuitiva, é a mãe que responde intuitivamente ao bebê, né? Então, o analista também fica colocado na situação primitiva, né? Totalmente. Eu tenho um outro paciente muito interessante que ele me falou uma coisa depois de muitos anos. Ele falou: nossa, Marcelo, aquele primeiro tempo, lá, sei lá quantos anos, nossa, eu não entendia nada do que você falava. Mas eu gostava muito de vir aqui. Você falava. É isso, né? Ele se alimentou de outra coisa. Não tem nada a ver com... Eu me achava inteligente, esperto, e não viu nada. Talvez tenha ouvido, né? Sabe-se lá, né? O Winnicott fala isso nas consultas terapêuticas, né? Ele fala: com meus pacientes eu vejo que eles são muito tolerantes ao erro. Eu erro muito no conteúdo e não acontece nada, mas se algo do clima emocional alterar, eu perco tudo, né? Bom, é isso. Agradecemos, Marcelo. Eu que agradeço. Amanhã retomamos com a parte clínica. A gente vai apresentar uma vinheta clínica de um caso da instituição. Depois trabalharemos em cima. Obrigado. Bom. Valeu.